Aviso de conteúdo. Esta história contém violência, linguagem adulta, elementos de coerção emocional e cenas de tensão. Indicado para maiores de 18 anos. O segredo da mulher negra começou numa manhã com uma manchete brilhando no telefone dela. Um rosto frio em preto e branco, e em letras grossas, um nome que não combinava com o desejo que ainda tremia no corpo de Tayana. Park J. Bell. Chefão. Procurado. Foto de perfil com olhar cortante e tatuagem do tigre visível no pescoço. Ela segurou o aparelho como se fosse um objeto estranho, enquanto a lembrança da noite anterior se desenrolava atrás das pálpebras como fumaça. Seul havia sido uma escolha improvisada. Uma escala a trabalho, uma folga roubada do turno no Brooklyn e um convite de Chenise para respirar uma cidade diferente. Tayana lembrava do mercado noturno. Luzes amarelas que tremeluziam sobre filas de barracas, do cheiro forte de quinti e do doce translúcido do siquiê que escorrera pela garganta como promessa. Lembrava de ruídos que não precisavam ser traduzidos, risos que quebravam gelo, o som do salto na calçada, o tilintar de copos. Ele apareceu onde os dois mundos se tocaram, numa casa de chá que mais parecia um salão escondido, entre toalhas de seda e incenso de sândalo. Um homem alto demais para estar só de passagem, com olhos que guardavam outras decisões. A tatuagem do tigre ondulava quando ele sorriu por curiosidade, não por gentileza. Havia uma calma afiada na maneira como segurou o copo, como se cada ato dele tivesse um propósito, e cada minuto economizava tempo. Quando falou, a voz soou quase educada demais. Em coreano um estímulo, em inglês um comando velado. Tayana percebeu o sotaque, o jeito de encurtar frases. Ele a estudou como quem aprende o gosto de um alimento novo, com interesse e sem pressa para engolir. A noite que seguira foi um pacto de respirações e toques que não precisavam de juramentos. Não havia promessas, só sensações. O calor da pele dele, o som abafado da cidade lá fora, a seda da camisa arrastando-se pelo antebraço dela. Foram versos curtos, toques, beijos, palavras murmuradas no escuro, e quando a madrugada abriu uma fresta pálida, ele a deixou com um bilhete dobrado em silêncios. Não havia nenhum pedido para ficar. Havia, porém, um olhar tão firme que lhe parecia uma sentença. Você é minha, disse ele antes de partir. A frase rasteira como algo que não exigia explicação. Tayana riu por dentro, porque tanto a frase quanto a cidade eram estranhas demais para tomar posse dela. Ainda assim, uma parte do corpo se acostumara ao som daquela declaração. Ela voltou ao Brooklyn com a mala cheia de restos de seda e um perfume novo que não sabia nomear. A vida cotidiana a reteve com força. O plantão no hospital, passos apressados pelos corredores brancos, as mãos calejadas dos pacientes que pediam um tipo de cuidado que não precisava de sussurros secretos. Tayana era enfermeira por escolha, por vontade de consertar o mundo em pequenas doses, curativos, medicação, presença. Era também mulher negra em uma cidade que a tinha como conhecida e anônima ao mesmo tempo. Vizinhas que cumprimentavam com cordialidade, gente no ônibus que dava espaço por costume, um bairro que guardava histórias nas fachadas. Ela tentou encarar a noite em Seul como um desvio, uma página que poderia ser virada. Mas o corpo esquece devagar, e a mente revira o passado em busca de explicações. 3 semanas depois, quando o teste de gravidez sorriu com 2 linhas, tudo veio junto num nó. O prazer da noite, o olhar do homem tatuado, a frase que agora parecia promessa e ameaça ao mesmo tempo. Tayana sentiu o chão se mover sob os sapatos. Não foi só o choque biológico, foi a percepção de que um segredo íntimo, a vida que crescia dentro dela, existia agora como algo que conectava 2 mundos distantes. Ela segurou o teste por instantes que pareceram horas. Tinha aprendido a conter o choro em plantões, a transformar a ansiedade em lista de tarefas. Respirou fundo, lavou o rosto e saiu para pegar o turno. O hospital ofereceu um lugar seguro para não ouvir pensamentos perigosos. À tarde, num intervalo curto, abriu o telefone e procurou distrações. Redes, mensagens, o feed que corta o tempo. Foi então que a notificação veio como um soco. Park J. Bell, procurado.
seguida de um artigo que falava de guerras internas, de facções, de um império que controlava rotas e cobrava lealdade com sangue. A foto dele estava lá, mais nítida do que na lembrança. Atrás um cenário de poder, vidro e neon. O estômago de Tayana apertou. A palavra chefão tinha o formato de um animal, algo que caça e marca. Um pânico antigo subiu. Aquele tipo de medo de não precisa ser ruidoso para ser real. E junto dele uma raiva quente, por si mesma, por ter sido uma peça num jogo invisível, por ter se permitido uma noite que agora virava perigo. Ela procurou por explicações e encontrou ruídos, perfis que especulavam, pessoas que desejavam que ele caísse, outros que o veneravam. Em um canto das redes, uma imagem antiga mostrava o tigre tatuado no pescoço. Numa legenda, alguém chamava-no de Parque o Implacável. Tayana fechou o telefone com força, as unhas arranhando a palma. Não era só o nome, era o mundo do qual ele fazia parte. Um universo que punha preço em tudo e não permitia desvio sem consequências. Na noite em que o primeiro medo se transformou em certeza, houve uma mensagem que não deixou espaço para equívocos. Um buquê apareceu no hall do prédio onde ela morava. Flores grandes, hidrângeas na cor de chuva e um cartão com letras cuidadosas. As flores eram de devoção, disse a etiqueta, e o papel trazia apenas 3 palavras. Não era uma promessa de amor, era uma afirmação. Não some, estava escrito. A sílaba parecia cair com peso. Tayana segurou o cartão com mãos que tremiam e sentiu uma mistura de nojo e curiosidade. Quem sabia o nome dele, ou como ele escreveria? Como ele se moveria no mundo? Como fazia o papel de quem teme perder o que tem? As flores foram entregues por um serviço anônimo. Não havia assinatura além de uma pista. Um pequeno pingente de metal preso ao laço, gravado com um símbolo que ela não reconheceu, mas que tinha os mesmos traços do tigre que se exibira na garganta daquele homem na foto. Era uma marca de propriedade. Naquela noite ela não dormiu. A cidade do lado de fora parecia ter se transformado em um quadro com cores saturadas, as lâmpadas da rua revelando sombras curtas. Pensou em contar a Tinise, a voz que sempre a puxava para a clareza. Mas antes que pudesse, o telefone vibrou com um número desconhecido. A tela exibiu o código de Seul. Atendeu com o coração batendo numa medida que achava ser impossível manter por tanto tempo. Do outro lado, a voz foi quase suave, como se ele falasse com alguém que havia prestado atenção ao detalhe de seu próprio nome. Tayana, disse ele. A sílaba dela como se tivesse sido testada na língua dele e aprovada. Não houve saudação, houve observação. Viu as notícias? Ela gaguejou uma resposta. Algo sobre coincidência, sobre não saber. Ele riu, baixo, sem humor. Não gosta de surpresas, murmurou. Ela pediu que não a procurasse, que pudesse manter distância, e a frase saiu mais tremida do que desejara. Ele não prometeu que não a procuraria. Ao contrário. Você é minha, repetiu, com uma calma que não pedia consentimento para existir. A voz naquele tom não era uma proposta. Era um fato que ele definia. Houve por um instante uma falha, onde Tayana escutou outra coisa por baixo da possessividade. Medo. Não o medo dela. Não exatamente. Sim, um receio que vibrava em Min-jae, como um animal que sente o cheiro de perigo e recua por raiva. Pensou no bebê dentro dela, e pela primeira vez, ponderou em voz alta se ficar em silêncio agora seria uma traição ao corpo que crescia. Pensou nas consequências. Se ela deixasse o segredo se tornar público, e se por outro lado o mantivesse, o que mudaria? Na manhã seguinte voltou ao hospital como quem veste uma armadura. A rotina era a salvação, e também um lembrete de vulnerabilidade. Cada paciente dava-lhe permissões de intimidade, e Tayana tinha de manter uma fronteira. Conselhos de segurança, números de amigos, porta reforçada, ela começou a colecionar pequenas precauções como quem junta moedas. E ainda, entre os turnos,
encaixava perguntas que não sabia a quem fazer. Quem era esse homem? Quem estava do lado dele e quem sentia medo dele? E mais perturbador, quanto do que sentira naquela noite fora consentido por liberdade? E quanto fora a ilusão do desejo, mascarado por um jogo de poder que ela não perceberá no momento? A lembrança do toque dele voltava em flashes. Não havia violência explícita na lembrança. Havia, sim, limites borrados de ambos os lados. Um encontro que se alimentou da falta de compromisso e da promessa profunda da cidade estrangeira de que nada seria lembrado. Agora as linhas se confundiam. A sensação de ter sido escolhida por alguém que não precisava de escolha pesava. Essa sensação era uma sombra, era um segredo. Ela falou sobre isso com Xenice pela primeira vez num café do bairro, o som de policiais de bicicleta e vendedores de frutas ao fundo. Xenice escutou em silêncio, os olhos fixos, e quando Tayana terminou, só então falou. Você tem que decidir rápido, disse a amiga. Ele não é um homem comum. Se você se calar, ele pode achar que pode controlar a história. Xenice sugeriu procurar um advogado, registrar o teste, pensar em alternativas. Tayana sentiu a necessidade de agir, ainda antes do pânico completar a virada. Nessa semana, os dois mundos se apertaram. O trabalho no hospital trouxe uma paciente que lembrava de perdas por causa de escolhas perigosas. Notas de plantões trocadas com nomes de quem precisava de visita em casa. O apartamento, que antes parecia sagrado, agora ecoava com gestos de proteção. Trancas extra, cortinas fechadas. Ela começou a anotar em cadernos detalhes que pareciam inocentes, números de possíveis contatos, direções de saída, como se preparasse um mapa de fuga. E, no entanto, houve outro movimento que a perturbava, um desejo de entender o homem que a havia marcado com palavras. Uma parte dela queria confrontá-lo, perguntar o porquê de fixar-se nela com tanta certeza. Havia algo humano no modo como ele a olhava na noite em Seul, que não era só violência. Havia também uma ferida antiga que se abria de vez em quando em suas ações, uma tonalidade de ausência. Essa complexidade não a acalmava, só tornava o risco mais difícil de definir. Uma manhã, ao revisar seu telefone, Tayana encontrou um vídeo curto nas redes. Ele em um lugar que ela reconheceu vagamente, um jardim dentro da casa de chá, o tigre da tatuagem mais claro naquela luz. No vídeo, ele estava sozinho, olhando para algo fora de quadro, e as legendas em coreano se alternavam sem tradução. Por um segundo, ela viu nele uma luz diferente, não a do homem que matava sem cerimônia, mas de alguém que governava um império e que carregava a solidão de quem tem poder demais. Min Jae, pensou ela, sem saber seu sobrenome completo. Parecia um nome que pesava como um bloco de mármore, belo, frio e difícil de mover. Na clínica onde trabalhava, um paciente idoso orou por ela em voz baixa, pedindo que tomasse cuidado. Não é só o que você conhece, sussurrou ele. São correntes que nos puxam para baixo quando menos esperamos. Tayana agradeceu com um beijo na mão enrugada e saiu com o coração pesado. As palavras do homem soaram como aviso e também como confirmação do que ela já pressentira, que havia uma cadeia maior do que ela, e agora parte dela, a vida que crescia, estava dentro dessa trama. O perigo, naquele período, não se declarou com tiros ou sombras dramáticas. Entrou pelas frestas. Olhares em restaurantes, carros que passavam 2 vezes pela rua, um homem que tocou brevemente a alça da sua bolsa no metrô e depois seguiu, indiferente. Ela aprendeu a ler sinais, a não ignorar o desconforto. Aprendeu também que a cidade que a acolhera por anos podia se transformar num labirinto de ameaças silenciosas, quando um nome do outro lado do mundo ecoava em sua porta. E havia a questão do segredo. Ela queria ser chamada de mãe em horas calmas. Queria planejar um futuro que incluísse um nome, uma cidade, um sulco de riso. Mas as notícias não permitiam suavidade. O mundo sabia o rosto dele. O mundo podia se interessar por ela por associação. A privacidade não era mais o seu direito. Era uma mercadoria possível de roubo. Numa madrugada, acordou com uma vibração insistente. Uma mensagem. Uma imagem estática dela naquela noite. Uma foto tirada de ângulo discreto que mostrava seu rosto,
sua nuca, o jeito como os cabelos caíam. A mensagem não tinha texto, apenas um emoji de flor e um horário, 3:12. Depois, outra mensagem, uma pergunta curta. Tem certeza? Sem assinatura. A primeira resposta que veio dela foi impulsiva, escrita com dedos que tremiam. Quem é você? Pare de me procurar. A resposta seguinte demorou mais do que o esperado. Então, finalmente, as palavras chegaram no idioma que ela já conhecia de antes, cru e direto. Você nunca escapará de mim. O aparelho caiu da mão dela. O som do impacto ecoou pela sala vazia como um tijolo atirado no lago. O que antes eram possibilidades transformou-se em ameaça explícita. Aquela frase tinha o formato de promessa e sentença ao mesmo tempo. Não implicava apenas posse, implicava vigilância interminável. Ela tentou racionalizar. Poderia ser brincadeira de péssimo gosto, poderia ser uma tentativa de intimidação por alguém que quisesse chantageá-la, podia ser o próprio homem decidindo fechar um círculo. Mas o pingente nas flores, a foto, o nome nas manchetes, tudo apontava para o mesmo lugar. E a verdade que se colocava diante dela era tão simples quanto brutal. O segredo que ela guardava já não era só seu. Ele sabia. E agora ele falava. Se essa história estiver prendendo você, inscreva-se para acompanhar o que acontece quando o segredo vira alvo. O telefone caiu sobre a cama, como uma pequena bomba. Tayana ficou imóvel, a respiração curta, o corpo inteiro num sistema de alerta. Memórias e medos se amontoavam, tomando a forma de uma pergunta que não tinha resposta. Quem seria capaz de se impor sobre a sua vida e sobre a vida que havia começado a germinar dentro dela? E se a resposta fosse o homem da tatuagem, o homem cujo nome o mundo murmurava com medo e respeito, o que isso significaria para o bebê, para sua liberdade, para sua própria identidade? Ela levou a mão ao ventre antes de saber por que o fazia, como se o toque pudesse acalmar aquilo que parecia uma tempestade pronta a desabar. Sentiu um movimento, uma pressão tênue que era vida, e por isso preciosa demais para ser entregue a um destino desconhecido. Pensou em contar à mãe do telefone e interromper o turno e dizer à chefia do hospital sobre o assédio. Mas havia outra realidade. O mundo em que ele vivia tinha regras distintas. Se Min-jae desejava algo, ele dispunha de recursos que a esmagariam. Ao final daquela manhã, sem saber o que seria mais sensato, Tayana trancou o apartamento e saiu com passos medidos para a rua, como quem testa a reação das sombras. Cada carro que passava, cada passo no piso, cada vulto a fazia encolher um pouco. E ainda assim, havia uma centelha inquilina em algum canto. A necessidade de responder, de escolher seu próprio desfecho, fosse ele de fuga ou de confronto. Decidiu que não seria apenas alvo. Decidiu, naquele momento de fraqueza e força misturadas, que buscaria informações, que não se entregaria cegamente aos acontecimentos. Procuraria advogados, talvez um lugar seguro, pessoas que pudessem orientá-la. Mas antes de qualquer plano, havia uma mensagem que precisava ser respondida. Ela escreveu com cuidado, evitando acusações diretas, evitando ceder ao medo. Quem é você? Digitou novamente, tentando reter voz firme nas letras. Houveram 2 minutos que pareceram longos como horas. Depois, o som de uma chamada. O número de Seul piscou na tela. Tayana atendeu, a mão fria. Do outro lado, a voz não era cruenta, era simples e direta, com um sotaque que rasgava as sílabas, de modo que cada palavra caísse pesada. Você sabe o que é seu, Tayana, disse Min-jae. Havia reconhecimento no tom, como se tivesse estudado o som do nome dela até decorá-lo. E eu sei o que é meu. Não há escapatória, não é? A voz então mudou, por um instante, para algo que parecia quase ternura, e imediatamente voltou. Você nunca escapará de mim. A frase bateu nela como uma onda. Não era uma promessa de proteção, era uma sentença. E ainda assim, havia um fio estranho de emoção naquela ameaça. Um cuidado possessivo que confundia mais do que explicava. Tayana desligou a chamada com as mãos tremendo, o telefone quente contra a orelha. O prédio parecia mais apertado depois disso, as paredes mais finas. O segredo que antes fora somente dela, agora ecoava. Mulher negra, chefão,
virgem. Palavra que, de algum modo, havia se instalado no uso dele, como se fosse um selo sobre a noite que passara sem rótulos. Ela não sabia ainda que havia palavras a mais por vir, que outras mãos se moveriam nos bastidores, que o nome de Dihune surgiria em conversas sombrias, como a de um traidor, que Sujin falaria em traduções cuidadosas, quando o tempo pedisse pontes. Não sabia que ao seguir a trilha de um bilhete e de uma tatuagem, acabaria enrolada em algo que mudaria só a sua história, mas a forma como escolheria ser mãe e mulher. Por enquanto, havia uma frase batendo como um martelo. Você nunca escapará de mim. E, de algum modo, Tayana percebeu que o segredo que guardara estava prestes a explodir no mundo, e que, no estilhaçar, ela teria de decidir entre gritar ou se armar para a luta que se aproximava. Tayana desligou o telefone com as mãos ainda trêmulas, mas com uma clareza nova que doía na boca do estômago. O medo continuava ali, pulsante como um alerta, mas havia também uma decisão. Não seria apenas um corpo levado pelo vento das circunstâncias. Ela precisava de informação, de aliados reais, de algo que transformasse pavor em estratégia. Antes do anoitecer, encontrou Chenise no pequeno apartamento dela, cheiro forte de café, pilhas de revistas de moda e uma paciência que vinha de anos de cuidar de corações partidos e contas bancárias apertadas. Chenise ouviu tudo sem interromper, com os olhos grandes e calculistas. Quando Tayana terminou, a amiga levantou-se e foi direta ao ponto. Vamos documentar tudo. Fotos, mensagens, o teste. E vamos a um advogado. Agora. O advogado foi uma mistura de pragmatismo e descaso elegante. Explicou, em palavras que cutucavam frestas de esperança, que a lei podia oferecer alguma proteção formal, um registro da gravidez, um documento assinado que provasse conhecimento e intenção, mas que quando o adversário tinha poder além da fronteira, eram as conexões que contavam tanto quanto a lei. Temos que assumir que ele não vai obedecer a um papel, disse ele com a cabeça inclinada. Mas um papel existe no mundo real e pertence a você. Se algo pior acontecer, isso ajuda a provar que você não estava sozinha em sua decisão. Ela assinou formulários, deixou cópias, guardou prints. Todas aquelas pequenas burocracias pareciam frágeis perto da frase que a acompanhara desde a primeira ligação. Você nunca escapará de mim. Ainda assim, elas eram uma armadura diferente, menos fiel, mas possível. Naquela semana, Tayana tentou viver com um senso hiperfocado. Manteve a rotina no hospital, atendeu pacientes com um profissionalismo que punha distância entre o que acontecera e o que precisava ser feito. Ao fim dos plantões, corria para casa para verificar trancas, para olhar o corredor do prédio como se cada som fosse um mapa de perigo. Dormia pouco, acordava pronta para reagir. A vigilância constante a deixava exausta. E nos momentos vazios, o inconsciente punha a lembrança da casa de chá de Seul como uma fita que repetia cenas. O tigre tatuado, as palavras dele como um martelo. Uma semana depois de as flores terem chegado e de a mensagem "Você nunca escapará de mim" ecoar com uma sentença, houve a invasão. Não foi sutil. Bateram a porta como se quisessem arrancar a própria madeira do batente. Um corpo pesado a jogou contra a fechadura, vozes masculinas, o som de botas, o ar pastoso de álcool e maldade. Alguém abriu a caixa de correios. Uma mão enfiou-se na bolsa sobre a cadeira. Tayana agiu segundos antes de entender o que acontecia. Pegou o telefone, tentou ligar para Chenise, mas os intrusos já estavam dentro, vasculhando como quem procura provas ou pistas. Um deles empurrou a porta do quarto. Outro ajeitou-se no sofá e vasculhou uma gaveta. Havia um cheiro agudo de gás lacrimogênio que arrancava lágrimas antes mesmo de entrar nos olhos, e por um segundo, Tayana achou que ia desmaiar. Quando um dos homens tocou sua cintura, um instinto bestial a fez recuar. Gritou. O som arrebatou o apartamento, um som de alerta primário que fazia qualquer coisa parecer possível. Os intrusos riram, um riso áspero. E então, silenciosa como uma sombra, uma voz cortou a sala. Parem. Era uma voz que não pedia. O silêncio caiu como uma pedra no lago. A janela projetou sombras de corpos. Homens com coletes escuros avançaram pelo corredor, coordenados. Havia homens que Tayana não conhecia, mas havia também um homem alto,
com a postura de quem regula o espaço em torno dele. Minjay. Não houve aplausos nem cena cinematográfica. Houve ordem, uma cortesia fria. Os intrusos recuaram, surpreendidos. Um nome foi pronunciado, uma referência a uma hierarquia que Tayana não entenderia em detalhe. Quem mandou vocês? Os invasores desorganizados recuaram e desapareceram em carros que já esperavam na rua. A casa ficou em silêncio, exceto pelas respirações pesadas. Minjay olhou para Tayana como se estivesse checando um objeto. Sua expressão era um coquetel de frieza e raiva contida. Está tudo bem? Perguntou, e entrou como se a casa, naquele momento, fosse o território dele para julgar. Ela tentou responder, mas a voz ficara presa. Não houve desculpas, não houve pedido de permissão. Havia, no entanto, uma promessa de ação. Um movimento que tirou Tayana do apertamento com pressa, sem opções reais de escolha. Ela procurou argumentar, levantar resistência, explicar que tinha contatos e advogados, que não precisava ser resgatada. Minjay ouviu, com atenção que não permitia interrupções. Eu não pergunto, disse ele, simplesmente. Você vem comigo. A retirada foi como um corte na vida. Eles passaram por corredores de prédios com seguranças que olhavam para o homem e desviavam o olhar. Respeito pago em silêncio. Quando chegaram ao carro, Sujin estava lá. Não uma presença hostil, mas uma mão estendida com olhos que entendiam tradução e mediação. O inglês de Sujin era limpo, com um sotaque que trazia paciência. Ele diz que você deve vir, que é mais seguro, explicou ela, num tom que parecia pesar cada sílaba. No caminho até Manhattan, o vidro entre a rua e o mundo do carro parecia uma divisão entre a vida que Tayana conhecia e uma que agora corria por dentro. Minjay dirigia com calma, os músculos do pescoço tensos, a mandíbula marcada. Ele colocou a mão sobre a perna dela. Não exatamente num gesto íntimo, mas num gesto de controle. Tayana sentiu o toque como um lembrete físico da barganha que vinha pela frente. Proteção, em troca de algo que poderia ser perdido. No penthouse, a paisagem era luz cortante e silêncio imposto. O luxo ali não era confortável, era uma arquitetura destinada a esmagar, a lembrar que o mundo tinha níveis. Minjay a deixou em um quarto com vista para o rio. Houve chá, perguntas, uma tentativa de normalidade que falhava em cada lacuna de silêncio. Tayana pediu liberdade, prometeu não atrapalhar, sugeriu medidas práticas como mudar de telefone, sair da cidade por um tempo. Minjay escutou. Quando falou, foi com a voz que Tayana já conhecia, firme, sem pedir. Você ficará segura enquanto estiver com minha família, disse ele, mas há movimentos que eu não posso parar. Existem pessoas que nos olham e decidem agir porque entendem fraqueza. Seu filho é agora parte de uma equação que não podemos ignorar. Houve momentos em que a pergunta que o atormentava escapou. Em noites isoladas, quando a casa estava menos barulhenta, Minjay deixava escapar frases curtas demais, como se tentasse decifrar um enigma. Por que você não contou nada? Por que não falou quando... Ele parava, como se tentasse se medir. Tayana, por sua vez, sentia-se estranha em responder a perguntas que soavam como acusações e também como curiosidade doentia. Porque eu precisava pensar, disse ela uma vez, porque eu não sabia a que custo me tornaria mãe. Minjay não fingiu não perceber a ironia. O homem que dominava mapas do crime agora disputava o mapa íntimo de um corpo que crescia. Havia um traço de arrogância na maneira como tratava a ideia de virgindade. Em conversas que Tayana evitava e que ele nunca chamava de conversa, Minjay falava como se tivesse direito sobre o passado dela, não sobre o bebê, não sobre a história pública, mas sobre o que ele pensavam serem memórias que o mundo deveria respeitar. Quero saber tudo, afirmou uma noite, os olhos como lâminas. Quero saber o que é meu. O uso da palavra virgem apareceu não como um valor moral, mas como uma fixação. Ele insistia que de alguma forma ela lhe pertencia de uma maneira que transcendia a lei e espaço. Isso reverberou pela história como uma marca cruel. Tayana se recusou a entrar na discussão, não porque não sentisse as implicações, mas porque queria a certeza de que o bebê tivesse futuro. Ela se tornou pragmática. Se assumir o título de par que a mantivesse viva e segura, então assinaria. Não era rendição, era estratégia. As tensões entre Minjay e sua família cresceram com força.
Havia dissidência nas mesas onde decisões pesadas eram tomadas em silêncio. Ji-hoon, primo e figura orgulhosa da facção rival interna, atacou com palavras e ações. Ele dizia que Min-jae fraquejava ao mostrar alívio por algo tão íntimo quanto um encontro de uma noite. Ele está se tornando suave, murmurava Ji-hoon para quem quisesse ouvir. E fraqueza leva à morte. Em uma dessas reuniões, com o salão preenchido por homens e mulheres que mediam poder como se fosse mercadoria, Min-jae entrou com Taeyana ao lado. A entrada dela foi vista como provocação por uns e como desafio por outros. Ji-hoon, que olhava com um sorriso fino, sugeriu que a presença dela era um ato de deslealdade. Casar com uma estrangeira colocaria em risco alianças e a prata do sangue familiar. Alianças eram moedas, sangue era calçado. As vozes subiram. Acusações veladas trocaram espaço por coragem pública. A família de Min-jae, que antes o via como herdeiro natural, agora via nele um risco de dividir a casa. E claro, havia vozes que defendiam Min-jae por raiva. Alguns membros disseram que ninguém teria o direito de dizer a quem Min-jae poderia amar. Uma defesa que tinha mais que o som do coração. Tinha o ronco do poder. No meio desse choque, uma solução fria e legal apareceu. Casar. Casar para proteger. Casar para declarar em público que a mulher era parte do clã e que qualquer ataque contra ela seria um ataque contra a família. Alguns aceitaram como medida política, outros como humilhação. Taeyana, escutada por Sujin em traduções cuidadosas, tomou uma decisão calculada. Aceitou casar, não por acreditar na santidade da instituição, mas porque via o casamento como um documento que poderia, de fato, criar uma proteção tangível em tribunais e nas negociações entre facções. Alguns foram concedidos, outros apenas murmurados. Mas havia um nome agora: Park, um selo. A cerimônia foi improvisada numa sala menor, sem luxo desnecessário. Sujin traduziu palavras que Taeyana pronunciou com voz sem perfeição, já acostumada a traduzir dor em determinação. Min-jae colocou o anel, não um anel extravagante, mas uma aliança pesada que parecia grudar na pele, e disse, pela 10ª vez, "Você é minha." A frase desta vez ficou presa no ar, não como uma acusação, mas como um contrato. Taeyana assinou papéis que atestavam sua nova condição. O registro foi feito em selo carimbado. Ali estava a prova legal que o mundo podia reconhecer. Em coreano, Sujin murmurou, "Kyoronia é casamento." E Taeyana sentiu a palavra cair pesada como um selo de cera. A saída da cerimônia foi o ponto onde o perigo explodiu em violência. Ji-hoon não aceitou o casamento como solução. Para ele era um empate que poderia ser derrotado pela força bruta. Havia 5 minutos entre a alfândega do salão e o elevador. Tempo suficiente para uma emboscada muito bem coordenada. Os tiros começaram como estalos. Um primeiro impacto na fachada de vidro. Depois o som metálico dos fabricantes de morte. Homens correram, alguns soltando ordens, outros colocando corpos diante de mulheres e crianças imaginárias, só para criar barreira. A garagem, que deveria ser um espaço de saída, transformou-se num labirinto de metal e piche. Min-jae foi rápido, frio, preciso. Atirou, pediu posições, deu ordens. Taeyana ficou presa no meio, no olho do furacão, sentindo cada bala vibrar na própria pele. Havia um cheiro de pólvora, o som seco de vidros quebrando, e a sensação de que toda a história que antes parecia abstrata tinha se tornado fisicamente brutal. Ji-hoon, metade guerreiro, metade rato traidor, apareceu entre fumaça e carro virado. Sua boca tinha a arrogância de quem acha que manipula mundos. Ele apontou a arma, riu com falso triunfo. Min-jae, sem hesitar, atirou. A cena foi objetiva e sem heroísmo. Um tiro. Um corpo que caiu, e Ji-hoon parou de ser uma boca e virou um monte de silêncio. Os homens que o haviam seguido recuaram meio passo, e a violência se dobrou sobre si mesma. Agora era um caso de sobrevivência, não de orgulho. Na poeira da garagem, com sangue espalhado e botas chafurdando em lama vermelha, Min-jae olhou para Taeyana. Havia algo no rosto dele que ela reconheceu: culpa. Havia também o alívio brutal de que a ameaça imediata havia sido cortada. Ele enfiou a mão na barba como se procurasse presente e encontrou só feridas de comando. "Está bem?" perguntou, como se tivesse esquecido que podia pedir, com direitos, o que queria. Taeyana estava em choque, uma parte anestesiada que não processava tudo.
Havia vidas tiradas, nomes que voltarão a circular em jantares e discussões. De Rune morrera, e com sua morte, viraram-se as alianças. Minjay consolidou o poder com o sangue, uma consolidação que custou vidas e deixou marcas. Ninguém celebrou. Havia uma gravidade que esmagava qualquer tentativa de triunfalismo. Suas mãos tremiam quando segurou as do bebê que ainda não havia nascido, como se a vida que dependia dele fosse um fragmento sagrado que não poderia ser violado nem usado como justificativa. Depois da batalha, houve julgamentos e palavras que soavam como sentenças. A família, diante das evidências e da brutalidade, teve de aceitar aquela nova configuração. Minjay ganhou uma posição mais forte ainda porque havia demonstrado que protegê-la custara sangue, e sangue alimentava respeito entre os que viviam naquele mundo. Tayana foi formalmente aceita como uma das nossas, um título que pesava como uma armadura de metal frio. Mas a vitória política não apagou o custo humano. Havia noites em que Tayana olhava para o bebê, sentindo-lhe chutar, e saber que a vida que crescia em seu ventre fora a causa e a razão de destruições. Ela chorou por Rune, embora a morte dele talvez tivesse sido uma resposta necessária ao perigo, e chorou por sua própria perda de normalidade. As lágrimas eram misturas de luto e alívio, de culpa e algum tipo de paz precária. Os meses seguintes foram uma tapeçaria de aprisionamento e pequenas liberdades. Minjay era protetora até o ponto de sufocar, mas também demonstrava momentos de ternura que pareciam quase contradição. Em tardes de inverno, pegava a cozinha da penthouse e fazia chá, movendo-se com uma precisão que lembrava cirurgias, obsessão, controle e cuidado em uma só atitude. Tayana o observava, dividida entre um afeto cínico e um reconhecimento da necessidade mútua. Ele, por sua vez, mostrava-se a cada dia mais presente. Participava de consultas médicas, aprendia os nomes dos remédios, lia até folhetos sobre gravidez para não se sentir excluído quando a conversa na clínica surgia. A relação deles não se transformou num conto doce, transformou-se numa aliança complexa, uma coleção de termos negociados e ressentimentos sutis. Tayana exigiu condições contratuais, liberdades para trabalhar em horários limitados, a promessa de que ela poderia manter sua licença médica, o direito de escolher o nome da criança. Minjay, depois de muita resistência, aceitou em parte. A concessão de algumas liberdades vinha com vigilância. Homens circulavam discretos, checavam entradas e havia sempre um representante do clã por perto em ocasiões públicas. Era uma liberdade vigiada. Enquanto isso, a cidade que antes ela chamara de lar mostrou-se ambígua. No hospital, colegas sussurravam, pacientes a olhavam com curiosidade, alguns parabenizavam, uns lamentavam e outros mantinham distância por medo de serem associados. Tayana sentia a ambivalência como um corpo poroso que absorvia olhares e perguntas. Ainda assim, havia também pessoas que lhe deram normalidade, que vieram com bolos e conversa fiada para lembrar que havia vida fora das manchetes. E então, Mil Amara nasceu. O parto foi rápido, como quem decide entrar no mundo sem anunciar muito. Tayana segurou a filha, sentindo uma presença tão nova que seu coração parecia se reformatar num gesto de biologia e amor. O bebê chorou com força e Tayana chorou junto, mas a emoção era complexa demais para ser só alegria. A criança veio com cabelo escuro, pele que misturava traços, olhos de quem sofrera pouco até então, e um nome que Tayana havia escolhido consciente. Mil, pela melodia e proximidade com a cidade que lhe dera vida, Amara por amor que não precisava de sinais para existir. Minjay teve um momento que Tayana guardaria para sempre. Quando segurou a filha pela primeira vez, algo nele que não cabia em sua face de aço se quebrou. Ele ficou em silêncio, os olhos embotados. Colocou a filha junto ao peito e, irritado com a emoção, murmurou sem perceber: "Minha filha." A palavra soou como selo e também como promessa. Tayana o olhou. Ali havia uma mudança, minúscula, mas real, uma ponta de vulnerabilidade. A casa encheu-se de símbolos, pequenas roupinhas penduradas, uma presença feminina que tornava o espaço menos extraordinário e mais doméstico. Havia uma micro-revolução na rotina. Fraldas, mamadas, minutos roubados para dormir.
Min-jae, que antes controlara mapas e mercados, agora controlava horários de mamadas como se fossem estratégias de guerra, com apps e alarmes. Ele se tornara obcecado por prever cada necessidade do bebê, talvez na tentativa de corrigir erros que o tempo não permitiria desfazer. Tayana observava, às vezes com um sorriso triste, outras com um cansaço que não cabia em palavras. Mesmo com a criança, as sombras não desapareceram. Havia dias em que Tayana recebia mensagens anônimas, crianças nos pátios que olhavam com curiosidade por causa do sobrenome, e o inevitável sussurro de que a violência nunca estava totalmente enterrada. Min-jae, por sua vez, tornara-se mais vigilante, como se cada pessoa fora de vista pudesse ser um projeto de ameaça. Isso o transformou em um pai presente, mais controlador. Ele queria proteção absoluta e a oferecia com generosidade e rochas de culpa. Tayana, entretanto, aprendeu a negociar. Aprendeu a usar o nome Parque quando convinha e a guardá-lo como armadura quando precisava. Voltou ao trabalho, aos poucos, em regimes que permitiam contato com o mundo de fora. Um enclave de normalidade, onde podia tocar vidas que não sabiam seu status de casada com um chefe de facção. O hospital a recebeu com delicadeza. Nem todos a perdoaram. Alguns julgaram, outros se reconfortaram com uma enfermeira que continuava sendo, no essencial, boa no que fazia. O relacionamento entre ela e Min-jae não se resolveu em paz. Havia dias em que ele perdia a paciência com pequenos limites. Havia dias em que ela encontrava espaço para dizer não e ser ouvida. A transformação dele não foi uma purificação, era uma adaptação forçada por algo que ele aprendera a valorizar, a criança. Ele descobriu com o torpor de quem aprende a viver fora do próprio instinto que a presença de um laço humano que não fosse poder podia por vezes ser uma cura parcial. Mas não apagava as escolhas, as mortes e as ruas manchadas. Ele continuava sendo um homem capaz de decisões brutais quando sentia que a família, ou o que fosse dele, estava ameaçado. Em momentos íntimos, quando a casa ficava pequena e a noite grande, Tayana sentava na beira da cama e olhava para o marido que dormia com uma mão protetora sobre o ventre que já não era mais dela sozinha. Ela pensava em como, naquela tapeçaria, havia fios que não voltariam à condição de antanho. Sua liberdade havia sido trocada, em parte, por segurança, seu anonimato por um nome. Mas havia também algo que se recusava a desaparecer, sua vontade de ser mãe em seus próprios termos, de ensinar a filha a não aceitar a violência como norma, de dar a Mia, que ela às vezes chamava de Mio, a centelha de autonomia que Tayana sentia lhe faltar. Mio Amara tornou-se uma espécie de pacto entre ambos, a criança que exigia a gentileza de cada um, que fazia Min-jae chorar em silêncio ao descobrir que podia ser frágil, que lembrava a Tayana de sua força, porque ela a defendia. A história deles continuava marcada por sombras, porém havia uma rotina recém-tecida que trazia pequenas vitórias. Um passeio no parque com a filha no carrinho, um chá compartilhado entre Tayana e Sujin, uma apresentação formal de Mia a algumas figuras do clã que nunca mais a veriam como estranha. A frase "Você nunca escapará de mim" ecoou menos como ameaça absoluta e mais como um enunciado polido de uma realidade nova. Min-jae entendera que o vínculo era agora inquebrável, não porque ele o impusesse sozinha, mas porque havia uma vida entrelaçada que o fazia impossível de dissolver sem custo. Ainda assim, Tayana redirecionou o significado. Quando ele dizia aquilo com a voz de outrora, ela respondia com calma agora. Não é sobre você, Min, é sobre nós. E que seja assim, eu não vou fugir do que é meu. Era uma resposta que transformava a sentença em contrato, menos uma promessa de posse e mais um reconhecimento de responsabilidade compartilhada. Algumas posições não mudam. Havia noites em que a ambição política do clã reaparecia, quando inimigos de outrora tentavam recolocar suas peças. A proteção que havia sido conquistada com dor exigia vigilância. Mas dentro daquele espaço onde a violência era moeda, Tayana encontrou forças que não sabia possuir. Voltou a estudar gestão hospitalar, abriu parcerias que permitiram que sua voz fosse ouvida para além das paredes do apartamento.
Ela descobriu uma autoridade que vinha da competência e da coragem de aceitar limites ao mesmo tempo que os redefinia. Quando Mia fez 6 meses, a família se reuniu de maneira estranha, não uma festa, mas um reconhecimento contido. Havia menos gritos, mais olhares mensurados. Minjá trouxe flores, as mesmas hidrangeias que uma vez enviara de modo transitório e ameaçador, agora dispostas com cuidado num vaso que Tayana colocou na sala de estar, onde Mia costumava brincar. A simbologia era clara. O objeto que antes representara posse, agora podia também representar devoção, se esculpida por medidas que incluíssem consentimento e respeito. No final, o segredo que começara como uma noite em Seul transformou-se numa história de custos e reinvenções. Tayana não cessara de ser mulher negra, enfermeira do Brooklyn, filha de uma família que a amara de forma simples. Havia acrescentado algo imenso, um sobrenome que subiu no mundo e nas páginas de jornais, uma filha e o reconhecimento de que mesmo no ambiente mais hostil, era possível construir uma aliança que não fosse só domínio. As palavras finais da história não foram nem totalmente redenção, nem completa condenação. Havia pequenas vitórias e perdas permanentes. Minjá continuava um homem perigoso, capaz de decisões implacáveis. Tayana continuava uma mulher que aprendera a negociar limites. Entre eles havia amor, sim, mas também vigilância. E entre as mãos que seguravam a pequena Mia o amara, havia uma promessa nunca confusa: proteção e cuidado, mas também o risco de que o poder corrompe. No quarto silencioso, quando a criança finalmente dormia pesadamente, Tayana chamou Minjay para o lado. Ele veio hesitante, como sempre que havia intimidade. Ela colocou a mão sobre o rosto dele, sentiu a pele quente, a barba raspando, a tatuagem do tigre escorrendo como sombra entre os dedos. Ele olhou para ela, os olhos carregados de coisas que uma vez haviam sido só fome de controle. "Você nunca escapará de mim", murmurou ele. Mas algo em sua voz não era a admitência antiga. Era uma declaração que tentava se transformar. Tayana respondeu com serenidade, uma voz templada pelo que aprendera. "Você não precisa me prender para me manter aqui. Eu escolhi estar, não por medo, nem por pressão, pelo nosso filho e por nós, do jeito que conseguirmos." As palavras abriram uma pequena fenda de compaixão no rosto dele. Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse recebendo algo que não era poder, mas doação. Eles se deitaram, a casa respirando ao redor, e a cidade lá fora continuava com seus ruídos, suas manchetes, seus implacáveis contratos de poder. O segredo da mulher negra mudara de forma, de um fato escondido que ameaçava se transformar em ruína, tornara-se um pacto visível, legal e complexo. Ela encontrara, no meio de violência e política, a sua capacidade de decidir. E isso era, em sua própria medida, uma nova liberdade. Se esta história mexeu com você, curta e conte nos comentários o que mais gostaria de ver aqui.